Aleluia. Glória a Deus. Amém. Profetiza na vida de alguém que está perto de você. Meu irmão, que bom que você está aqui. Deus tem uma palavra para você e para mim também. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis. 1 aos Reis, capítulo de número 19. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí, amém? Os irmãos que estão em casa, este é o momento de nós estarmos unidos. Chame aí os seus parentes, amigos, e vamos meditar na palavra do Senhor. 1 aos Reis, capítulo de número 19. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. E temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, e junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte do Senhor. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram-me tirar a vida. E disse-lhe Deus: Saia e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício, tranquilo e suave. Ouviu Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a voz e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada.
eu fiquei só e procuram-me tirar a vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, e a Jeú filho de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel-meolá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém? Somente até aí. Vamos orar? Feche os seus olhos, permaneça com a sua Bíblia aberta. Vamos fazer uma oração. Você que está em casa também, faça isso. Coloque as suas mãos agora sobre a Bíblia, não permita que nada agora te atrapalhe. Senhor, nós estamos aqui, diante de Ti e diante da Tua preciosa palavra. Pai, esta palavra que vem de encontro ao nosso coração nesta noite. Pai querido, nós queremos, Jesus, extrair deste texto tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Por isso, Pai, tenha completa e total liberdade para ministrar ao nosso coração, pois a Tua palavra é a única que tem o poder de mudar as nossas vidas. Somente a Tua palavra pode nos conduzir por caminhos eternos. Por isso, Deus, que absolutamente nada se perca, mas tudo aquilo que será ministrado nesta noite venha completamente do trono do Senhor. Pai, conceda graça e sabedoria ao pregador, para que a mensagem do Senhor seja propagada, Deus, segundo o Teu querer, ó Pai. Por isso, Pai, ministra aos nossos corações nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Amados, quantos aqui conhecem a história de Elias? Dá um glória a Deus aí. Amém. História de um grande profeta do Senhor, um grande instrumento de Deus, que nesta noite nós vamos estar falando um pouco sobre a vida deste homem. O texto que nós acabamos de ler é um texto que narra um momento posterior a uma grande vitória de Elias. E essa mensagem de hoje, o Senhor deseja falar comigo e com você a respeito de crise. Quem tem ouvido falar a respeito de crise aí? Amém? De tantas palavras que nós vemos nos nossos noticiários, pelas nossas redes sociais, pelos meios de comunicação dos mais variados, a gente ouve muito falar a respeito de crise, a respeito de um momento difícil que nós temos passado. E isso é verdade. Nós temos sim passado por um momento difícil, sim ou não? Como no início deste culto nós falamos a respeito de como nós desejamos que as 200 cadeiras estivessem aqui lotadas. Como nós desejamos que os irmãos entendam a importância, como Maria entendeu, de estar aos pés do Senhor Jesus. Hoje uma pessoa nos procurou pela internet perguntando sobre os cultos, porque essa pessoa queria fazer uma visita. E ela disse: olha pastor, eu queria fazer uma visita, como eu faço? Pode ir, está tendo lugar suficiente para todos? Eu disse: querido, você pode ir, fica à vontade. Se não tiver lugar, a gente cria um lugar para você. Amém? Mas o importante, amados, é que existem pessoas que estão sedentas, e nós estamos sim passando por um momento de crise. Quando eu olho para a vida de Elias, esse momento que nós acabamos de ler, é um momento em que Elias estava em crise. É um momento onde nós aprendemos que Elias estava passando por um momento difícil. Mas para que a gente compreenda que crise é essa, que situação é essa que Elias estava passando, é necessário que a gente reflita um pouco sobre a vida deste grande homem de Deus. Porque quando nós olhamos para a vida de Elias, nós vamos ver este homem sendo tremendamente usado por Deus.
A Bíblia diz que este homem chega diante do rei Acabe. Olha o nome do rei. Ele chega diante deste rei e diz: olha, rei, não choverá enquanto eu não disser que é para chover. Este homem chega diante do governante da nação e diz: Acabe, não vai cair uma gota de água sobre este solo enquanto eu não disser que é para chover. Às vezes a gente olha para uma situação dessa e pode dizer que o homem presunçoso, não é verdade? Às vezes você pode olhar para uma situação dessa e pensar: quem é esse tal de Elias para chegar diante de um rei e falar aquilo que ele falou? Esse homem era um instrumento nas mãos do Deus Altíssimo. As ordens dadas a Acabe não eram ordens vindas do homem Elias, mas as ordens que Elias estava transmitindo eram diretas do Criador do universo. Hoje nós cantamos um hino aqui que diz Rei do Universo. Sim ou não? Quem é o Rei do Universo? O Senhor. Então Elias chega diante do rei de Israel e diz: olha, Acabe, por 3 anos e meio não vai cair uma gota de água neste lugar. Passado tudo isso, a palavra do Senhor diz que o Senhor chega para Elias e fala: Elias, agora você vai se levantar e você vai para um lugar, diga comigo, deserto. Deserto. E você vai beber água de uma fonte do Querite. E você vai ficar lá. E corvos vão te sustentar. Eu falei sobre isso aqui na quinta-feira. A palavra do Senhor diz que os corvos levavam comida, levavam carne e pão para Elias de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. E a Bíblia diz que então Elias se alimentou e bebeu daquela água até que ela se secou. Então veio a palavra do Senhor de novo a Elias, dizendo: Elias, agora você vai até Sarepta e você vai à casa de uma viúva pobre, a qual eu ordenei que te sustente. E se você ler o texto, você vai ver que quando Elias chega na casa daquela mulher, é como se não houvesse ordem ali de sustento de um profeta. Afinal de contas, Elias se depara com uma mulher que estava com um restinho de farinha na sua panela e um pouquinho de azeite, e o que ela ia fazer é um bolo para que ela e o filho dela comessem e esperasse a morte. Às vezes você pode dizer: pastor, mas que coisa contraditória. Deus falou que deu ordem para que esta mulher sustentasse Elias, e quando Elias chega lá, esta mulher está quase que morta de fome. Mas a Bíblia diz que Elias chega lá com uma palavra da parte de Deus. E ele diz àquela mulher: tudo bem. A mulher estava apanhando ali alguns gravetos para fazer esse bolo. E ele diz: tudo bem, você pode fazer conforme você disse, mas vai lá dentro, traz um pouco de água para mim e faz um bolo pequeno e traga para mim. Depois você pode comer e morrer. Mas a Bíblia diz que por obediência desta mulher, a farinha da panela dela nunca acabou e o azeite nunca cessou, até que passou todo o período de seca. Todos os 3 anos e meio de seca. A Bíblia diz então que depois disso, depois de ser alimentado por corvo, depois de agora ser alimentado por uma viúva pobre, agora Elias chega de novo diante do rei Acabe. E quando ele tem um encontro com esse rei, ele diz: olha, eu tenho um desafio para fazer. Hoje nós temos visto muito sobre desafios, sim ou não? Todo dia sai um desafio novo aí nas redes sociais. É desafio para emagrecer, é desafio para isso, é desafio para aquilo, não é? Todo dia sai um desafio novo.
um desafio das mulheres aparecer lá e tirar uma foto sem maquiagem para ver como que é na real. A realidade, amados, é que a gente vive de desafios todos os dias. Elias chega diante de Acabe e fala: eu quero fazer um desafio. Nós vamos subir o Monte Carmelo. E nós vamos oferecer ali 2 altares. Um altar a Baal e um altar a Yahvé. Vou matar 2 novilhos, um para cada altar. E o Deus que responder com fogo, esse é o único Deus verdadeiro. É como se Elias chegasse lá e falasse: Acabe, eu desafio os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asterote, que senta à mesa de Jezabel. Manda essas 850 pessoas subir o monte, porque nós temos um desafio do fogo. E a Bíblia diz então que eles subiram o monte. E chegando lá, levantaram, ergueram seus altares, sacrificaram um animal e colocaram em cima de cada altar. Então Elias se posiciona e diz: já que vocês são muitos, eu vou deixar vocês ir primeiro. Pode começar. E a Bíblia diz que de manhã até a tarde, esse povo ficou clamando por Baal. E eles clamavam: ô Baal, responde-nos. E a hora que chegou ao meio-dia, Elias começou a chacotar deles: gritem mais alto. Quem sabe Baal está dormindo. Quem sabe ele está fazendo necessidades. Quem sabe ele está viajando. E a Bíblia diz que eles então se cortavam, derramavam o seu próprio sangue. Agora não era mais só o sangue do animal, eles estavam ali capazes de se cortar para derramar o próprio sangue. É a famosa frase que deram o sangue para que Baal respondesse, porém não houve resposta. Mas a Bíblia diz que Elias então pede para que aqueles homens peguem ali algumas talhas, enche de água e derrame sobre o altar. E eles derramaram várias vezes essa água sobre o altar, ao ponto de o altar, o holocausto, a lenha, tudo ali se encharcar e fazer uma pequena poça em volta do altar. Então Elias fez uma simples oração: Senhor, para que todo o povo saiba que há Deus em Israel e que eu sou teu servo, responde-nos com fogo. A Bíblia diz que o Senhor então respondeu, e o fogo do Senhor consumiu o holocausto. E não só consumiu o holocausto, como a lenha que estava encharcada. E não só a lenha que estava encharcada, como as pedras do altar. E não só as pedras do altar, como a água que havia ali empoçada em volta foi lambida pelo fogo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? É o mesmo Deus que está aqui nessa noite. O nosso Deus não mudou. Ele não muda jamais. E a palavra do Senhor diz que então o povo de Israel começou a gritar. Começou a gritar o quê? Só o Senhor é Deus. Você pode gritar isso comigo no 3? 1, 2, 3. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. E eles começaram a gritar: só o Senhor é Deus. E aqueles homens ficaram tão envergonhados. Eles tentaram fugir, mas o povo de Israel foi de encontro a eles e mataram todos ao fio da espada. Mas a palavra de Deus diz que quando Jezabel ficou sabendo da matança, que quando Jezabel ficou sabendo do resultado daquele desafio, a Bíblia diz que esta mulher pega um dos mensageiros e envia até Elias e diz: olha, Elias,
que os deuses façam comigo, assim como foi feito com esses profetas, se amanhã, a esta hora, você não estiver morto. O Senhor, amados, Ele vem de encontro à nossa vida, em momentos de crise. E o que eu aprendo pela palavra do Senhor, é que a crise não é o fim. A crise não é o fim. Ela pode ser uma realidade, mas ela não é o fim. Aleluia. Amados, o que Elias estava vivendo, depois de tantas vitórias, agora Elias está diante de uma mensagem que veio do inferno para atormentá-lo. E ao invés de Elias dizer, o mesmo Deus que envergonhou os 850 profetas, falsos profetas, esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai me livrar. Mas quando nós olhamos para este texto, nós vemos que Elias, como muitos de nós, como eu e você, Elias começou a entrar em parafuso. Elias, diante daquela circunstância, começou a dizer, e agora? O que eu vou fazer diante dessa situação? Então esse medo começou a entrar no coração de Elias. Elias ficou com medo, querido. E a Bíblia diz que Elias, temendo, levantou-se para salvar a sua própria vida. Sabe o que Elias esqueceu, querido? É que aquele que quiser salvar a si mesmo, vai perder. Agora aquele que perde a sua vida por amor ao Senhor, este é salvo. Nós precisamos entender, amados, que nós não fomos chamados por Deus para sermos envergonhados na crise. Nós não fomos chamados por Deus para sermos envergonhados diante das circunstâncias adversas. Nós não fomos chamados por Deus para viver debaixo de um jugo, de um fardo que não faz parte da nossa história. E nessa noite o Senhor tem uma palavra para mim e para você. Quando estamos com o Senhor, nós já somos a maioria. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Alguns não entenderam. Se nós estamos com Deus, nós já somos a maioria. Nós não vamos ser a maioria. Nós já somos. Porque servimos a um Deus que pode tudo. Nós servimos a um Deus que é digno de tudo. Nós servimos a um Deus que sabe todas as coisas. Agora, essa pergunta precisa ser gravada no meu e no seu coração. Como nós podemos viver? Como nós podemos viver tranquilamente, mesmo no meio das crises? Como pastor eu posso viver tranquilo, mesmo passando por um momento de pandemia? Como eu posso viver tranquilo, mesmo vendo a dificuldade no meu casamento? Como eu posso viver tranquilo, mesmo passando por crise financeira? Como eu posso viver tranquilo em toda e qualquer circunstância? Diga comigo, quando eu estou com Deus, eu tenho tudo que eu preciso para vencer. Nós precisamos entender isso. E aqui nós vamos aprender algumas lições com Elias, que nós temos que levar para a nossa vida. A primeira lição que eu aprendo com este homem é que o medo, ele ofusca a nossa visão. O medo é a única coisa que tem a capacidade de ofuscar a visão que Deus tem para mim e para você. Elias era um grande profeta do Senhor.
Era um homem que tinha vivido grandes milagres. Mas diante daquela terrível ameaça, Elias deixou entrar no seu coração medo. E o medo foi capaz de ofuscar a sua visão. Essa semana eu passei por exames de vista. E já há algum tempo que eu descobri que para enxergar para longe eu tenho um grau muito pequeno, mas um pouquinho de dificuldade para coisas à distância. Em um dos olhos. E é interessante porque quando está fazendo ali o exame de vista, enquanto a letrinha está perto, está tudo ok, querido. Mas quando a letrinha vai lá para distante. Sabe o que acontece? Quando o medo entra no nosso coração, aquela visão que estava muito perto, agora ela fica distante. Este homem havia acabado de vencer um grande desafio. Quem sabe nós, no lugar de Elias, estaríamos comemorando até hoje essa vitória. Uma vitória que provou que o único Deus verdadeiro é o nosso Deus. Mas a Bíblia diz que este homem ficou com medo diante daquela ameaça. E aí eu fico me perguntando, onde estava o homem que falou com Acabe que não ia chover por 3 anos e meio e não choveu? Onde estava o homem que foi alimentado por corvos? Onde estava o homem que foi alimentado por uma viúva pobre? Onde estava o homem que desafiou os 850 profetas? Onde estava este homem? No mesmo lugar, às vezes, querido, onde nós muitas vezes nos colocamos. Quando estamos sob ameaça, muitas vezes podemos ficar cegos. E esse é o perigo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos uma outra situação, onde Jesus está orando no monte, e todos aqui conhecem essa passagem. Os discípulos, por uma ordem de Jesus, eles entraram no barco para atravessar o mar da Galileia, sim ou não? Sim, eles entraram naquele barco porque Jesus o impeliu, ou seja, Jesus deu uma ordem, entre no barco e atravesse para o outro lado. Mas quando eles já estavam a alguns estádios, a Bíblia diz que quando eles estavam já a uma distância considerável, eles remavam e remavam, mas aquele barco não saía do lugar, porque uma forte tempestade estava ali sobre eles. A Bíblia diz que então o Senhor, na 4ª vigília da noite, vem andando por sobre o mar. E quando eles veem Jesus andando por sobre o mar, o que eles gritam? É um fantasma. Queridos, se Jesus te colocou num barco e te mandou atravessar, fique tranquilo. Se tiver tempestade, Ele vai estar com você. Se tiver que remar, Ele vai remar junto com você. E se tiver que te carregar, Ele vai carregar você. O que você não pode é perder a visão. E então eles começaram a gritar, aquele tanto de homem dentro de um barco, e começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Mas Jesus disse: não, sou eu. E Pedro, que era um dos mais corajosos, disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir contigo. E o Senhor diz: vem, Pedro, vem andar por sobre as águas. E nós sabemos bem a história. Pedro andou por sobre as águas, porque ele venceu o medo, porque ele creu na visão. Ele estava olhando para Jesus. Para onde você está olhando hoje? No meio da crise. Para onde você está olhando? Para os noticiários deste mundo? Para aquilo que esse mundo tem a oferecer? Ou você tem escutado a voz do Senhor? Ou você tem olhado
para aquilo que a palavra do Senhor fala aos nossos corações. Querido, não permita que a cegueira do medo te assole. Ele não enxergava mais as suas vitórias recentes. Ele não conseguia ver aquilo que estava perto dele. E ele agora então, por não enxergar, por não ter a visão mais como antes, agora ele diz: não, eu vou tentar salvar a minha própria vida. Porque o texto vai dizer que ele levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Berseba, ou Berseba. Sabe onde que é isso aqui? Diz comigo assim: deserto. E o texto diz que ele ali chegou, deixou o seu moço, e no versículo 4 vai nos dizer: e ele porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Quando nós olhamos para a vida de Elias, Elias agora vai para a região de Berseba. Ao chegar ali, ele fala para o seu moço: olha, fica aqui, porque eu tenho que ir ao deserto sozinho. Sabe qual é o maior erro da nossa vida? É tentar resolver as circunstâncias que só Deus pode resolver sozinho. Elias já tinha ido para o deserto, sim ou não? Quando eu comecei a pregar aqui, eu falei de um episódio onde ele foi para o deserto. Ele ficou bebendo da água de um riacho. Corvos eram ordenados para trazer alimento. Sabe o que eu quero te ensinar nessa noite, igreja? É que não interessa. Quando nós estamos no deserto com o Senhor, tudo é diferente. Agora, quando nós estamos no deserto sozinhos, querido, prepara, porque aí não vem coisa boa. Quando eu olho para a vida de Elias, ele chega ao ponto de pedir para si a própria morte. Elias agora entra em um momento depressivo. Os psicólogos avaliando a vida de Elias certamente diriam: Elias está num processo de depressão, porque este homem ele chega debaixo de um zimbro, ele senta debaixo de uma árvore e diz assim: eu quero morrer. Mas sabe o que eu acho interessante? É que lá no versículo 3, a Bíblia diz que ele, temendo, levantou-se para salvar a sua própria... Espera aí, existe algo contraditório aqui, sim ou não? Um homem que se levanta para salvar a própria vida, agora está no deserto pedindo para si a morte. Será que este homem queria mesmo morrer? Ou será que isso aqui é um grito pela vida? Ou será que esse aqui é um grito dizendo: Senhor, olha para mim, eu estou desesperado e eu não sei para onde ir. Elias, como muitos de nós, amados, estava passando por um momento onde ele não conseguia enxergar que o socorro vem do Senhor. Ele estava passando por um momento tão difícil que ele não conseguia enxergar que o socorro estava à distância de uma oração, de pedir ao Senhor e dizer: Senhor, socorre a minha vida. Eu não sei como você entrou aqui hoje, quem sabe você chegou aqui dizendo: pastor, o senhor não sabe como é que está lá em casa. A situação está difícil, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como que a gente vai pagar a conta do próximo mês. Eu já não sei mais o que fazer com o meu filho, eu já não sei mais o que fazer com o meu esposo, com minha esposa. Mas o Senhor nessa noite tem uma palavra para você, querido. Confie nele, porque a crise não é o fim. A crise nunca será o fim.
aqueles que já tiveram a oportunidade de viajar de avião, existe uma mensagem que, ao iniciar lá tudo, ao começar os procedimentos para a decolagem, eles dão uma orientação no avião, sim ou não? Eles dizem o que lá? Se houver uma... Me ajudem aí com a palavra que eu esqueci, fugiu agora. Não, descompressão. Se houver uma descompressão da cabine, o que acontece? Cai as máscaras. E qual que é a orientação? Alguém lembra? Coloca primeiro em você, para que depois você ajude o outro. E se você estiver com seu filho, pense, Marlene, você com o Davi, no avião. Aconteceu lá uma descompressão, cai as máscaras. Em quem que você vai colocar primeiro? Nele, certeza, instinto materno. Mas a orientação é para que se coloque em você e depois você ajude o outro. E sabe por que é assim? Porque como você vai ajudar o outro se você está morrendo sem ar? Querido, o que a palavra do Senhor está falando para nós aqui é exatamente isso. Elias tentou salvar a sua própria vida, mas ele estava perdendo ela. Quando na verdade, se ele perdesse a sua vida, se Jezabel conseguisse de alguma forma o matá-lo, que eu acho bem difícil, mas se Jezabel conseguisse o matá-lo, ele teria a sua salvação. Seria mais um mártir que nós estaríamos contando aqui hoje. Mas não, nós estamos vendo um homem que por conta do medo, ele perdeu a sua visão por um instante. Mas a notícia boa para mim e para você, querido, é que todos nós passamos por isso. Mas nessa noite o Senhor quer nos voltar ao centro da verdade dEle. O Senhor nessa noite quer nos mostrar que Ele é que tem a última palavra. É Ele quem conduz a minha e a sua vida. E basta que nós nos voltemos para a instrução. Porque quando nós seguimos a instrução, dificilmente nós veremos a morte. Um dia eu ouvi um pastor comentar sobre isso daqui. Já que Elias queria tanto morrer, por que ele não voltou lá onde Jezabel estava? Porque ela fazia o serviço. Sabe, amados, às vezes a gente tem esses pensamentos. Mas o que nós precisamos fazer é nos voltar para aquilo que Deus tem nos falado. O que nós precisamos fazer é começar a lembrar daquilo que Deus já fez na minha e na sua vida. Eu queria que por um instante você refletisse. Você já parou para pensar que hoje você está sentado aqui, mas anos atrás a sua vida não era assim? Quem sabe a sua vida financeira não era assim? Sua vida conjugal não era assim? Mas o Senhor, Ele já começou a operar na tua vida. E Ele vai operar ainda muito mais. Por quê? Porque eu aprendo outro princípio importante aqui nesse texto. O fardo, ele parece mais pesado do que realmente ele é. Lá no versículo 5, a palavra do Senhor vai continuar nos dizendo o seguinte: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a... Querido, o fardo sobre a vida de Elias era tão grande que esse homem não conseguia permanecer acordado. Esse homem estava num processo depressivo tão grande que a anestesia dele era dormir. Eu já passei por processo depressivo, eu sei do que eu estou falando. Um dia o Senhor restaurou a minha vida. E eu não sei se você que está aqui hoje está passando por algo assim. Eu quero te profetizar sobre a tua vida. A cura do Senhor chega na tua vida hoje. Amém?
Essa é a noite em que o Senhor escolheu para arrancar completamente esse fardo de cima de você, porque ele não é seu. A Bíblia diz que Elias estava dormindo debaixo de um zimbro, e um anjo acordou ele. Ei, igreja, essa é a noite em que o Senhor está levantando um anjo nesta igreja para te dizer: hoje, Jesus vai mudar a tua história. Hoje algo novo vai acontecer na tua vida. E a Bíblia diz que então Elias acordou, ou despertado daquele anjo. E a palavra do Senhor diz que ali na cabeceira, querido, aí eu fico imaginando, Elias foi tão esperto que ele criou uma espécie de cama ali. Quem sabe ele pegou ali uma pedra, algo, e ele estava deitado em cima daquilo. E a Bíblia diz que na cabeceira estava o quê? Um pão cozido sobre as brasas e um jarro de água. Quando eu olho para isso aqui, querido, eu vejo o quanto o nosso Deus é maravilhoso. Em momentos que nós achamos que estamos em crise, que não vamos conseguir mais, porque é isso que Elias estava ali. Ele disse: olha, eu nem quero mais viver, porque do jeito que eu estou eu não quero mais. Mas aí ele é despertado por um anjo e fala: filho, aqui ó, veio do céu, deserto para os filhos de Deus é hotel 5 estrelas. Então o Senhor traz alimento na cama. Pensa você acordar com café da manhã na cama. Elias então agora pega aquele pão e come. E aí o que acontece? Dorme de novo. Às vezes você pode dizer: não, se fosse eu o anjo, eu dava um tapa em Elias. Acorda, rapaz. Mas é aí que eu e você precisamos entender algo. O primeiro sono era um sono depressivo. A Bíblia diz que Jesus, na noite anterior à sua crucificação, ele chama os seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e diz: vamos ao Getsêmani. E a Bíblia diz que o Senhor então deixa os seus discípulos a uma certa distância, ao tiro de um arco, e fala para os seus discípulos: vigiai comigo. E ele então caminha um pouco distante e começa a orar ao Senhor e a dizer: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava em crise, sim ou não? Tem gente que tem medo de falar. Estava, irmão. Jesus estava mostrando para mim e para você que nós, humanamente falando, entramos em crise de vez em quando. Jesus estava numa crise que eu e você não seríamos capazes de suportar, porque a ciência diz que para chegar ao nível de agonia e de ansiedade a qual Jesus estava suportando naquele momento, o nível é tão alto que muitos de nós não suportaríamos sem ter um derrame ou um infarto. Chegar ao ponto das suas veias dilatarem e suar gotas de sangue. Esse é o tamanho da agonia que Jesus estava naquele lugar. E ele orava ao Senhor, e quando ele virava e vinha aos seus discípulos, o que ele encontrava os seus discípulos fazendo? Diga comigo: dormindo. E ele fez isso 1, 2, 3 vezes. E a Bíblia diz que eles não conseguiam ficar acordados. Quem já passou por um processo de ansiedade muito grande, por um trauma muito grande, sabe como é isso. É um sono que não se consegue explicar. Mas a Bíblia diz que então Elias comeu, ele acorda, porque o anjo despertou, ele come, bebe e dorme. Quando uma pessoa está passando por um processo depressivo, geralmente a pessoa busca a ajuda de um profissional, sim ou não? E ele vai no psicólogo, no psiquiatra, e o que geralmente os profissionais receitam? Um remédio. Um remédio para ajudar a pessoa a sair daquele estado. Deixa eu te ensinar algo, querido.
Depressão é o tipo de doença que ela é psicossomática, ela não é patológica. Nós precisamos compreender isso. É um estado emocional, mas acomete qualquer pessoa, como uma gripe, como qualquer outra coisa. Então não é falta de fé, não é porque a pessoa é fraca. Pode ser que a fraqueza na fé possa levar a uma depressão, mas não quer dizer que toda depressão é por conta disso. Ou senão nós estamos olhando para um fanfarrão. Elias acabou de ver a glória de Deus descendo sobre um altar e consumindo o holocausto com fogo. Este homem estava assim com Deus, mas ele passou por um momento de depressão. Esse mês é considerado Setembro Amarelo, onde muitas pessoas, por conta de estar em um alto índice depressivo, tentam se matar. Mas na verdade, estão fazendo aquilo que Elias também estava fazendo nesse momento. Aqueles que estão mais perto de Deus conseguem compreender que não são capazes de se matar. Em outras palavras, Elias estava dizendo: Senhor, me suicida, porque nem isso eu não dou conta de fazer. Mas o que a gente precisa entender, amados, é que o nosso Deus nem leva em consideração aquilo que a gente fala. A Bíblia diz então que o anjo deu de comer para aquele homem, como faz um psicólogo, um psiquiatra na nossa atualidade. Então tem gente, amado, que acha um absurdo ter que ir num médico desse. Querido, nosso Deus, diga comigo, é onisciente, onipotente e onipresente. Tem todo o conhecimento, pode todas as coisas e está em todos os lugares. Se o meu Deus é onisciente, então a ciência chegou aonde chegou, porque o meu Deus permitiu. Então nós precisamos entender que às vezes Deus vai usar a medicina para nos curar, mas não deixa de ser Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então a Bíblia diz que ele comeu e dormiu e acordou novamente, agora com o anjo chamando ele de novo. Olha lá no versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do... Aí, o anjo do Senhor, eu ensinei para vocês, toda vez que esse texto aparece, dá-se a entender de que o anjo do Senhor, aqui estamos falando de uma teofania. Dá-se a entender que era o próprio Jesus, que agora estava tocando a vida de Eliseu. Levanta-te, filho, come, porque o teu caminho será longo. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei filho, come, porque o seu caminho será grande. Sabe por que Deus está trazendo essa palavra sobre a tua vida? Para que você se alimente, porque aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida é grandioso. Então a crise não é o fim. Aleluia! A crise não é o fim. O fardo muitas vezes pode estar pesado, mas sabe, queridos, o que eu aprendo é que o Senhor, Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é aquele negócio que vai em cima do boi. O meu jugo é suave. Sabe o que é um jugo suave? Se a gente estivesse falando de tração animal aqui, o animal, ele vai com aquela canga, né, de madeira. Aquilo não tem nada de suave, meu. É porque é o animal, não é você que está puxando. Mas o que o Senhor está dizendo é: ei, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se tiver que colocar um jugo sobre você, é capaz que Deus coloca ali com as almofadinhas, para você nem sentir. E o fardo dele é leve. Esta opressão que Elias estava vivendo agora está sendo completamente removida, porque ele está dizendo: Elias, ei, você tem muito ainda o que fazer. Mas aí chega em um terceiro princípio, que nós vemos essa ação de Elias,
que é uma ação que muitos de nós fazemos e é completamente errado. Quando nós olhamos para a circunstância e quando a gente começa a recuperar um pouco, quantas pessoas que no momento de crise, no momento de ansiedade, o que as pessoas gostam de fazer? Fugir. Quando os discípulos de Jesus viu Jesus vindo ali e falou, é um fantasma. Eu fico pensando, querido, será que nenhum deles já tinha pulado na água, não? Para tentar fugir? Eu não sei não, irmão, se fosse eu no barco, capaz que eu já tinha pulado, sem saber nadar mesmo. Porque a nossa tendência é a fuga. Porque diante de uma circunstância como essa, a fuga parece ser a solução. Fugir. Primeiro Elias fugiu para o deserto. Aí o Senhor foi lá e encontrou ele. Fugir de Jezabel é fácil. Fugir do moço dele e dizer eu vou no deserto e eu vou sozinho é fácil. Mas não existe para onde você possa fugir de Deus. Esse homem estava fugindo o tempo todo. A Bíblia diz que depois que ele comeu e bebeu, ele andou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, irmão. Sem noção. O cara comeu um dia. O alimento que Jesus tem para mim e para você é tão poderoso que nós vamos caminhar muito com ele. Este homem se alimentou daquilo que o anjo trouxe e ele andou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, sem se cansar. Mas quando ele chegou lá, ele tentou fugir. Agora para onde? Para dentro de uma caverna. Agora ele entra dentro de uma caverna. E aí vem a palavra do Senhor e fala, Elias, o que você está fazendo aí? E Elias começa a dar desculpas para o Senhor. Sabe, Senhor, os profetas de Israel foram todos mortos. Eu sou o único que ficou. E eu sou zeloso para com o Senhor. Eu estou aqui porque eu sou muito espiritual. E quantas pessoas estão vivendo assim? Sabe o que é, pastor? Eu cultuo em casa porque eu não dou conta de igreja. Sério? Então que Deus que você está servindo? Porque o Deus que eu sirvo disse que era para estarmos num corpo. E o corpo não funciona sem todos os seus órgãos. Então não dá para cultuar em casa. A não ser que você esteja impedido de estar aqui. Nós precisamos aprender a valorizar o nosso irmão. Precisamos aprender a valorizar o próximo. Sabe, querido, nós precisamos entender quem nós somos. E o tão pequeno, insignificante que nós somos. Elias agora começa com a autocomiseração, dizendo para o Senhor, olha Senhor, sabe o que é? É porque eu sou o único que sobrou. Aí o Senhor ouve essa ladainha de Elias. Querido, esse é um momento onde Deus trabalha em Elias. Porque quantas vezes a gente acha que a gente pode escapar de Deus fugindo dele? Fugindo da circunstância, fugindo de resolver um problema, uma situação. E aí ele faz tudo isso, e a palavra do Senhor diz que então o Senhor vem e fala, ei, eu vou falar com você, coloca-se lá no monte. Não foi assim que a Bíblia diz? Coloque-se nu, e onde Elias ficou? Dentro da caverna. E a palavra diz que o Senhor então trouxe um forte vento, que fendia as rochas. Eu fico imaginando um vento tão violento, que as rochas iam se quebrando. Eu fico imaginando o barulho, e como que aquele homem não saiu correndo de dentro daquela caverna. Mas não, ele ficou lá. E depois veio o quê? Diga comigo, um terremoto. E o terremoto abalou aquilo lá. E ele continuava onde? Dentro da
E aí depois veio um fogo. A gente tem visto tanta queimada por aí, né? Aí veio o fogo e passou ali também. E onde que Elias estava? Dentro da caverna. Mas a Bíblia diz que veio um vento, como um sussurro. Então Elias tampou a sua cabeça com a sua capa e foi para fora da caverna. E ali o Senhor perguntou a ele de novo: Elias, o que você está fazendo aí, filho? E o que Elias responde lá no versículo 14? Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. O discurso pronto dele. Hoje eu ouvi uma pessoa falando a respeito disso. Você já viu aquelas pessoas que elas, na minha época, né? Hoje em dia não tem tanto isso aqui. Vendedor de enciclopédia. Quem aqui é da época das enciclopédias aí? Deixa eu sozinho nessa, não, irmão. Estou me achando velho. Vendedor de enciclopédia chegava lá na escola, ele falava, não é? E pronto, o discurso estava prontinho. Mas se você interrompesse ele, não, mas deixa eu te perguntar um negócio. Como que é o trem? Ele começava tudo de novo, porque ele só decorou. E Elias estava com o discurso decoradinho assim. O Senhor perguntou, ele falou. O Senhor moveu, mostrando que Ele era Deus. E aí o Senhor vem e pergunta de novo. E Ele começa com toda a ladainha: eu sou extremamente zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram me tirar a vida. Rapaz, se fosse eu nessa hora aqui, eu falava assim: Elias, eu estou te perguntando o que você está fazendo dentro da caverna, não é o que o povo de Israel fez, não. E tem um monte de gente, querido, que não quer saber de cultuar, porque não, igreja tem problema demais, sério, querido. Na verdade, eu tenho muito problema. E se eu sair daqui não vai resolver meu problema, porque às vezes o problema está em mim. E Elias então começa a dar desculpas para o Senhor. E ele diz: eu fiquei sozinho e procuram me tirar a vida. E disse o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Olha o Senhor levando Elias para o deserto de novo. Só que, como eu disse, quando o Senhor te leva para o deserto, é diferente. A Bíblia diz então que o Senhor falou: agora então você vai voltar, porque você já passou do ponto. Você vai voltar para o deserto de Damasco. E quando você chegar lá, você vai ungir 2 reis e vai ungir Eliseu no seu lugar. Deixa eu te ensinar algo, querido. Aquilo que Deus tem para fazer através da minha e da sua vida é para ser feito através de nós. Mas se nós não nos posicionarmos, o Senhor levanta outros que vão fazer no nosso lugar. Elias então recebe uma ordem do Senhor dizendo: tudo bem, Elias, agora você vai lá, vai ungir 2 reis e vai ungir Eliseu no seu lugar para ser profeta sobre Israel. A última palavra, ela vem de Deus. Quando Elias achou que estava tudo acabado, quando Elias estava pedindo para si a morte, Deus foi tão misericordioso que, além de tratar Elias, disse: filho, a sua jornada ainda vai ser longa. E veja que o Senhor é tão bom, querido, que Elias, depois de ungir esses 2 reis e depois de separar Eliseu no seu lugar, a Bíblia diz que quando ele chega lá para chamar Eliseu, ele passa a capa sobre o menino entende o mistério. Ele mata os bois, cozinha a carne com a carroça, para não ficar nenhum tipo de vestígio. Sabe, Deus está levantando uma geração de Eliseus. Aleluia!
Deus está levantando uma geração que não quer mais se preocupar com as coisas daqui, mas se preocupar com aquilo que vem de lá. E a Bíblia diz então que Elias passa a capa sobre Eliseu. Eliseu entende ali aquela mensagem, despede dos seus pais e começa a seguir Elias. E Elias falava assim: eu vou a tal lugar. Eliseu falava: eu vou junto. E os outros servos ali falavam assim: não, mexe com isso não, fica aqui, daqui a pouco ele volta. Eu tenho filho pequeno em casa, eu tenho que sempre dar exemplo das minhas, né? Lá em casa, às vezes eu vou sair, a pequenininha, a Eloá. Querida, Eloá tem 1 ano e pouquinho. E quando ela me vê pegar a chave do carro e a máscara, ela já fica assim, ó, querendo pôr a máscara dela e ir comigo. Sabe, eu vejo Eliseu fazendo isso. Elias falava: eu vou ali, não, eu quero ir também. Eu vou ali, eu quero ir também. E quando Elias chega e fala para Eliseu assim: olha, Eliseu, já está chegando a hora em que o Senhor me levará. Quem sabe para muitas pessoas, né, poderia pensar: já está velhinho, já vai chegar a hora, né, Jesus vai recolher. O Senhor me avisou que eu serei levado. Então Eliseu fala: eu quero algo. Então me pede o que você quer. Eu quero a porção dobrada que está sobre a tua vida. Eu oro para que a próxima geração deseje porção dobrada sobre as suas vidas. Deseje porção dobrada no louvor. Deseje porção dobrada na pregação. Deseje porção dobrada no ensino com as crianças. Deseje porção dobrada daquilo que tem sido feito. Mas eu estou olhando para uma geração, amados, que está tão distante de Deus. Igreja, é momento de orar. E a Bíblia diz que então, quando eles estavam a caminho, Elias então agora é levado pelo Senhor. Alguns dizem que Elias foi levado em uma carruagem de fogo, mas a Bíblia diz que carros de fogo e cavaleiros passaram por eles, e Elias foi levado em um redemoinho. A forma que ele foi levado não interessa. O que interessa é que este homem, que outrora estava pedindo a morte para si, agora recebe a resposta de Deus, porque ele não passou pela morte. Porque a crise não é o fim. A última palavra vem do Senhor. Se coloque de pé nessa noite. Queridos, que nós possamos sair daqui nessa noite com esta mensagem em nossos corações. Não permita que o medo ofusque a sua visão. Não permita que nada tire aquilo que o Senhor tem para você. Não permita que seja colocado sobre a tua vida um fardo pesado. Esta noite é noite de você tirar esse fardo. Às vezes você pode dizer: pastor, eu sinto como se houvesse uma tonelada sobre mim. Essa noite eu quero que você saia daqui levinho, amém? Mas eu quero te dizer algo: não fuja, enfrente. Enquanto o exército de Israel estava com medo do gigante filisteu, a Bíblia diz que Davi chegou ali e disse: eu irei pelejar com este homem. E com uma pedra e uma funda, ele derrubou o gigante. Quando nós não temos medo, mas enfrentamos, este é o princípio para vencer qualquer depressão. Este é o princípio para vencer qualquer crise. Avance debaixo da palavra de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, você que está aqui, você que está em casa. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Tu és soberano, Tu és eterno. Eu oro nesta noite, ó Deus, pedindo que o Senhor venha sobre nossas vidas. Pai, esta palavra vem encorajar-nos. Esta palavra vem trazer sobre nós a certeza de que o Senhor tem cuidado de tudo.
Por isso, ó Pai, vem, Senhor, derramando sobre cada vida, sobre cada coração aqui, ou sobre aqueles que estão em casa. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha agora, Jesus, removendo todo fardo, removendo todo medo, Pai, removendo toda insônia, removendo, ó Pai, todo sintoma depressivo, remova completamente agora, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos aqui, Jesus, para viver a vida eterna, a qual o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, nós temos certeza de que a última palavra não vem das circunstâncias, a última palavra vem do Senhor, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vem sobre nossos corações, vem sobre as nossas vidas, Pai, e que nós possamos sair daqui nessa noite com a plena certeza, com a plena convicção de que o Senhor é absoluto em tudo, ó Pai. E a crise não veio para ser o fim da história, ela veio para nos promover a um novo nível de relacionamento com o Senhor, ó Pai. Por isso, Deus, abençoe a cada vida e nos use como ferramentas em Tuas mãos, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.